Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre como gerir as emoções depois de uma traição. A primeira coisa que eu gostava de referir, a propósito, no fundo, do turbilhão de emoções que surgem na sequência de uma infidelidade, é que há dois ingredientes essenciais para qualquer casal que queira efetivamente aqui salvar o seu relacionamento. Um é o arrependimento genuíno e o outro é a paciência. A pessoa traída nem sempre consegue, como é óbvio, como é legítimo, deitar cá para fora aquilo que sente e aquilo de que precisa de uma forma absolutamente lógica, razoável. É essencial que a pessoa que traiu e que está efetivamente empenhada em reconstruir a relação possa assumir uma postura muito paciente, possa, no fundo, repetir as mesmas coisas várias vezes, no fundo, as vezes que forem necessárias para devolver ao outro ou à outra a segurança que está em falta. Nada disto fará sentido se não houver arrependimento genuíno, isto é, se a pessoa que traiu não for capaz de assumir o seu erro, não for capaz de reconhecer que daquele comportamento houve efetivamente danos sérios para a pessoa de quem gosta, é muito mais difícil reconstruir a relação, é muito mais difícil reconstruir a confiança. A verdade é que em muitos casos de traição, aquilo que acontece é que há efetivamente trauma na sequência da infidelidade e muitas vezes para a pessoa que foi traída surgem perguntas do género: quem é esta pessoa? Quem é esta pessoa que está aqui ao meu lado? Quais são os seus valores morais? Em que é que eu posso efetivamente acreditar? Porque muitas vezes aquilo que acontece é que a pessoa achava que conhecia muito bem a pessoa que estava ao seu lado, achava que aquela pessoa seria incapaz de trair e a partir daqui tudo é colocado em causa. Evidentemente, e como eu também já tive a oportunidade de explicar aqui noutros vídeos, muitas vezes aquilo que acontece é que a pessoa que trai acaba efetivamente por desviar-se dos seus próprios valores, daquilo em que acredita. Isso não significa que seja uma má pessoa, isso não significa que os seus valores se tenham alterado, significa que errou, significa que falhou, mas isso também pode significar que pode olhar para trás e emendar. Outra coisa que importa destacar a propósito da infidelidade é o quão comum é a ambivalência, ou seja, no fundo aqui a existência de sentimentos contraditórios, neste caso por parte da pessoa traída. Na prática, a pessoa traída sente muitas vezes aqui um medo da perda, sente muita vontade de que a pessoa que traiu possa manter-se ali ao seu lado, possa abraçá-la, possa devolver-lhe o conforto e a segurança de que precisa. Por outro lado, muito frequentemente também a pessoa que foi traída sente repulsa, sente aversão, até do ponto de vista físico, em relação à pessoa que traiu e sente vontade que ele ou ela se afaste. E no fundo estas duas vontades tão contraditórias, tão antagónicas, vão coexistindo aqui ao longo do tempo. Para a pessoa que traiu e que está empenhada ou empenhada em reconstruir a relação, isto pode parecer muito confuso, aflitivo até. Por isso é que eu comecei por elencar a importância de uma postura genuinamente paciente. Importa lembrar que tudo isto, inclusive esta ambivalência, pode ser efetivamente fruto do choque, do trauma e leva tempo até que, neste caso, a pessoa que foi traída possa sentir-se segura, possa ter certezas a propósito daquilo que quer para a relação. Então, quais são os passos para que um casal possa salvar a sua relação depois de uma infidelidade? O primeiro passo é precisamente a assunção da responsabilidade, isto é fundamental que a pessoa que traiu possa assumir o seu comportamento, possa revelar até de forma clara os detalhes que envolveram aquela relação, aqui com o objetivo de devolver a segurança à pessoa que foi traída.
Este é um processo que pode ser extraordinariamente cansativo, mas que é efetivamente necessário aqui à reconstrução da confiança. Muitas vezes há perguntas que são colocadas de forma repetitiva e para a pessoa que traiu e que é sistematicamente confrontada com estas perguntas, isso pode ser gerador até de muita aflição. Aquilo que importa é tentar responder com clareza e honestidade a todas as perguntas, inclusivamente aquelas que digam respeito aqui aos detalhes sobre o relacionamento, isto é, quando é que começou, quando é que terminou, como é que terminou, o que é que a outra pessoa disse, o que é que a outra pessoa fez. Tudo isto pode ser efetivamente importante para que a pessoa que foi traída se sinta segura de que possa voltar a confiar no companheiro ou na companheira. Há, evidentemente, aqui uma exceção e essa exceção diz respeito aos detalhes sobre a sexualidade. Não faz qualquer sentido que os membros do casal conversem sobre os detalhes que digam respeito ao ato sexual, aos atos sexuais que fizeram parte deste relacionamento extraconjugal. Esse tipo de informações não vai acrescentar rigorosamente nada de positivo, pelo contrário, pode acicatar a ferida e comprometer aqui a reconstrução da confiança. O segundo passo inclui aqui uma postura de transparência. A transparência não é apenas essencial em relação ao passado, em relação aos detalhes sobre esta história extraconjugal. A transparência é essencial em relação ao presente e ao futuro. É mesmo muito importante que os membros do casal consigam aqui construir a dois um conjunto, no fundo, de compromissos que permitam, de facto, que a pessoa que foi traída possa gradualmente voltar a sentir-se segura de que pode voltar a confiar na pessoa que está ao seu lado. Numa fase inicial, isso também pode passar por algumas provas, pode passar por a pessoa que traiu mostrar o telemóvel, mostrar algumas conversas, mostrar algumas mensagens ou até colocar algumas conversas em alta voz. Estas provas não vão poder existir para todo o sempre, não fará sentido que uma relação seja baseada aqui sistematicamente na apresentação de provas, mas numa fase inicial elas podem ser efetivamente tranquilizadoras. No fundo é uma demonstração de que não há nada a esconder e de que naquele momento o mais importante é devolver a segurança. Importa tornar claro que uma traição não pode ser aqui a autorização para que um dos membros do casal passe a exercer qualquer tipo de controlo sobre a vida do outro. Isto é, a pessoa que foi traída não deve passar a ter autorização para aceder, no fundo, à privacidade do companheiro ou da companheira sem a sua autorização. Uma traição não tem de significar uma condenação para ninguém. Portanto, os compromissos a dois devem ser, de facto, co-construídos e é essencial que cada um dos membros do casal possa questionar-se o que é mais importante para mim agora, o que é que eu posso fazer para ir ao encontro das necessidades do meu companheiro ou da minha companheira, sem que com isso desrespeite os meus próprios sentimentos, as minhas próprias necessidades. Esta postura de transparência é mais difícil de gerir na medida em que a infidelidade tenha acontecido, por exemplo, com um colega ou uma colega de trabalho. É evidente que definir compromissos a dois que incluam, por exemplo, a limitação de contactos com a terceira pessoa é mais difícil, se não mesmo impossível, quando a infidelidade aconteceu em contexto profissional. Aquilo que importa é que, de novo, os membros do casal consigam conversar com abertura, com curiosidade, com amabilidade, no sentido de estes compromissos serem definidos de forma clara e serem rigorosamente cumpridos. O terceiro passo inclui um olhar sobre o passado e, em concreto, olhar para a relação, como estava a relação antes da infidelidade. Aquilo que importa é que, a partir de determinada altura, os membros do casal possam efetivamente assumir aqui uma postura de genuína curiosidade, genuína abertura em relação à sua relação. Como é que cada um dos membros do casal estava a sentir-se antes de tudo isto acontecer? Como é que os sentimentos de cada um estavam ou não estavam
a ser verbalizados. Como é que cada um dos membros do casal estava a deitar cá para fora as suas necessidades, como é que estava a verbalizar aquilo de que precisava e como é que cada um dos membros do casal estava também, no fundo, aqui a responder a estes apelos. Estariam a assumir a sua responsabilidade, estariam aqui a conseguir prestar atenção, responder com afeto às necessidades do companheiro ou da companheira? No fundo, o que abriu espaço para que a pessoa que traiu desse efetivamente aqui a oportunidade para a sedução, para se sentir seduzido ou para seduzir outra pessoa? O que é que criou esse espaço e de que forma é que os membros do casal podem impedir que isso volte a acontecer? Esta reflexão é fundamental para que a confiança possa ser restabelecida, mas leva tempo. Não é algo que, no fundo, não se pode querer responder a todas estas perguntas num só dia, numa semana. É fundamental que haja aqui conversas que decorram ao longo do tempo, sobretudo em relação à forma como, no passado, os membros do casal estavam ou não aqui a tentar conectar-se. O quarto passo é definir de forma clara a intenção de cada um para a relação. Aquilo que eu muitas vezes observo aqui no consultório é que a pessoa que foi traída está tão aflita, está com tanto medo, no fundo, de perder a outra pessoa, que acaba por ter muita pressa em salvar a relação, em reconstruir a relação e nem sequer para prestar atenção àquilo que o outro quer. Isto é, muitas vezes a pessoa não está a prestar a devida atenção àquilo que o outro diz, àquilo que o outro faz, mas, sobretudo, àquilo que a pessoa que está ao seu lado não diz. Neste caso concreto, é importante que a pessoa que foi traída possa dar-se conta se a pessoa que traiu está ou não a ser capaz de, por iniciativa própria, dizer coisas como: eu amo-te, é de ti que eu gosto, é contigo que eu quero ficar, eu quero reconstruir a nossa relação. Muitas vezes aquilo que acontece é que a pessoa que foi traída está tão aflita que acaba por perguntar: tu gostas de mim, tu amas-me? E a outra pessoa vai respondendo sim, 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 mas não há aqui genuinamente um compromisso. Isto é, não é a pessoa que traiu e que está arrependida que é capaz de dar voz aos seus sentimentos de forma clara. Se os membros do casal não forem capazes de reconhecer aqui quais são as suas intenções em relação à relação, o que é que cada um quer para aquele relacionamento, o que é que cada um quer para o futuro, então a relação fica mais facilmente comprometida, é menos provável que a confiança possa ser restabelecida e que a relação perdure. Finalmente, o quinto passo é começar a perdoar. E eu quero enfatizar isto mesmo, ou seja, não se trata propriamente de, num dia, a pessoa que foi traída decidir: ok, eu perdoo e está tudo resolvido. De todo. O mais normal, o mais comum é que, a partir de determinada altura, a pessoa que foi traída decida efetivamente dar aqui uma nova oportunidade ao companheiro ou à companheira, dar uma nova oportunidade à relação, mas esse seja apenas o início deste processo, o início deste perdão. O mais normal é que haja avanços e recuos, o mais comum é que nesse processo haja alguns equívocos de comunicação e o mais comum também é que, em alguns destes momentos, os membros do casal, ora um, ora o outro, possa dar por si, no fundo, a pensar coisas como: estou arrependido ou arrependida, se calhar isto não vai dar em nada. Tudo isto é efetivamente normal e aquilo que é desejável é que ambos assumam aqui o compromisso de voltar ciclicamente a estes episódios de maior tensão, de maior desconexão, com a genuína intenção de conhecer e de revelar aquilo que cada um sente e aquilo de que cada um precisa. Se os membros do casal adotarem, no fundo, esta postura de não quererem resolver tudo à pressa, mas de, à medida, no fundo, que a ativação fisiológica vai baixando, à medida que se distanciam, às vezes é só preciso um par de horas, ou seja, às vezes nós só precisamos de nos afastarmos um bocadinho do episódio que trouxe mal-estar,
para que possamos aqui fazer aquilo que eu chamo da autoauscultação. Fazer a autoauscultação é efetivamente pararmos para prestar atenção àquilo que estamos a sentir e àquilo de que precisamos. Depois nós podemos fazer exatamente a mesma coisa em relação à pessoa que está ao nosso lado, ou seja, tentarmos aqui questionar-nos o que é que será que ele ou ela está a sentir, do que é que será que ele ou ela precisa. Não nos compete conseguir dar resposta a estas perguntas, compete-nos sim colocar as perguntas, muitas vezes até oralmente, ou seja, eu gostava de perceber como é que tu te estás a sentir, eu preciso de saber do que é que tu precisas, o que é que eu posso fazer para te ajudar. E a colocação destas perguntas vai certamente ajudar aqui a promover a comunicação entre os membros do casal, promover a conexão, o restabelecimento da confiança.